E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom e pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar pela primeira vez aqui alguma teoria de um inscrito do canal. No caso é André Cristiano de Araújo. Muito obrigado, André, por ter mandado pra gente aí a sua teoria. Vou estar passando um print aí agora da teoria dela, enquanto isso eu vou ler na minha colinha aqui pra vocês, beleza? Então vamos acompanhar. André disse o seguinte: a minha teoria é o seguinte: já que os fãs gostam muito do Daryl e se ele morrer com certeza muitos vão parar de assistir, o Robert Kirkman fez com que o Daryl fizesse o Glenn morrer e o pessoal que assiste ficar com raiva dele. E como o Negan estava falando que iria matar Daryl, agora seria mais fácil porque iriam continuar assistindo a série até o final se ele morrer, porque quase todos os personagens vão ter que morrer em alguma hora, e não adianta um morrer e ninguém mais assistir a série. Faz um vídeo falando dessa teoria, por favor. E tá aí, André, vamos fazer então, vamos falar, vamos talquear um pouquinho a respeito dessa teoria. Tô com uma colinha aqui onde eu fiz algumas anotações, eu assisti outra vez o episódio até o final, e no final, no momento em que o Negan começa a conversar com o Rick depois de ameaçar o Rick a ter que cortar o braço do Carl, é onde a gente vai focar principalmente nesse vídeo, beleza? Então vamos com calma, vamos por parte. O primeiro ponto é o ponto em que o Negan elogia o Daryl, dizendo que o Daryl é um cara diferente do resto do grupo, que ele é menos viadinho, vamos dizer assim, ou seja, ele é um cara corajoso, um cara que tem culhão suficiente para poder meter a mão na cara do Negan ao vivo e em cores na frente de todo o grupo e na frente de todos os salvadores, que é uma coisa muito grave, uma ofensa muito grave ao Negan, muito pior do que dizer que I'm gonna kill. Enfim, então o Negan gostou de certa forma do Daryl e ele diz: eu gostei dele, eu gosto dele e eu quero ele pra mim, agora ele é meu. É meio mais ou menos isso que ele diz, não é bem com essas palavras, é mais ou menos isso. Ele diz pro Dwight botar o Daryl no furgão, o Dwight vai lá, usando a besta do próprio Daryl, ele coloca o Daryl no furgão, né, na van, e eles partem lá pra base dos salvadores, no caso o santuário. Porém, como a Andrea disse na sua própria teoria, acontece que o Negan também diz o seguinte: se você continuar com essa ideia de que eu vou te matar, não hoje, não amanhã, eu vou fazer você cortar o Daryl em pedaços, o seu amigo em pedaços. Isso quer dizer que o Negan já meio que prometeu que ele matará o Daryl, né? Ele vai fazer com que o próprio Rick mate o Daryl, caso o Rick tente alguma coisa contra os salvadores. Isso pode mudar, mas quase sempre o Negan mantém seus costumes firmes, como por exemplo o costume de matar um personagem principal, né? Alguém importante pro grupo, quando ele encontra um grupo inimigo tentando impedir que ele tome o controle do próprio grupo. Foi assim em Hilltop e foi assim também em Alexandria e em diversos outros grupos, né? Com certeza outros grupos também passaram por esse momento em que o grupo do Rick passou agora no primeiro episódio, né? E isso rola sempre. Os salvadores já disseram, né? E a gente já percebeu que isso é uma coisa característica do Negan, matar as pessoas. E a característica dele, ele não volta atrás. Com a palavra dele, ele não costuma voltar atrás. Então o Daryl sim pode ser morto e a teoria da Andrea pode sim estar certa, pessoal. Bom, só tocando aí, eu não acho que é tão provável assim o Daryl morrer, né? Assim, por causa disso mesmo, por causa do Rick tentar alguma coisa contra os salvadores, porque o Daryl é um cara bem durão, de certa forma. E acho que seria meio estranho ver o Daryl se rendendo fácil assim. Então acho que antes de morrer, pelo menos ele levaria outras pessoas importantes do grupo de salvadores junto com ele, né? Mas pode sim acontecer, também pode acontecer de o Daryl ser uma vítima fácil, porque tem muitos salvadores e ele sozinho não aguentaria pegar nem sequer 4 ou 5 salvadores lá de forma alguma. Ainda mais tendo o Dwight, que é um cara muito habilidoso também, e muito no estilo do Daryl, que também vai fundo nas suas brigas, né? E óbvio que os dois têm uma rivalidade muito grande, então pode acontecer de o Dwight também querer que o Daryl morra e ficar falando no ouvido do próprio Negan pra poder matar o Daryl. Bom, um outro ponto aqui que eu queria tocar é que o Norman Reedus, né, que é o ator que interpreta o Daryl na série, pra quem não sabe, ele tem um outro reality show no estilo de The Walking Dead, em episódios, que se chama Ride with Norman Reedus, que é um programa traduzido para português Carona com Norman Reedus, que ele passeia de moto por várias cidades norte-americanas com motos diferentes, de diferentes modelos, diferentes tipos e tal. E isso pode tomar muito tempo dele. Ele tendo outra série pra cuidar agora, ele pode ter que dividir o seu tempo entre The Walking Dead e a sua própria série, porque ele é o protagonista da outra série, né? Então, de certa forma, é muito importante pra ele também, pra carreira dele e pra MC, que tem investindo pesado no Norman Reedus. E eu acho difícil eles cortarem o Norman Reedus agora, mas pode ser necessário pra ele mesmo sair da série em algum momento pra poder gravar mais e dedicar mais ao seu trabalho solo, né? No caso, o seu programa próprio. E meio que o ponto final, né? Um dos pontos mais importantes aqui da teoria é o fato de que com o Daryl meio que causando a morte do Glenn, né? O pessoal tá tratando ele como se fosse o causador da morte do Glenn. Muita gente disse isso e realmente, de certa forma, mais ou menos, né? Indiretamente, ele foi sim uma das pessoas que causou a morte do Glenn. Não adianta negar, ele estressou bastante o Negan com esse soco na cara, e assim que o Negan tomou esse soco, ele já matou o Glenn. Então é uma coisa que meio que já tava com vontade, né? O Negan provavelmente tava com vontade de matar outra pessoa também, pra poder provar pro grupo que ele tava realmente no poder, mas acabou sendo necessário que fosse o Glenn, e isso foi uma ocorrência, né? Isso foi uma consequência do ato, talvez, do Daryl. Talvez tenha sido uma consequência, mas de certa forma, sem dúvida, influenciou. E com o Daryl causando a morte do Glenn, que é um personagem muito querido por todos na série, assim como o próprio Daryl, que tá na série há mais tempo do que o próprio Daryl também, com a morte do Glenn causada pelo Daryl,
pode ser que o público se afaste um pouco mais do Daryl e ele deixe de ser esse mocinho que ele é pra série. Que ele é tão importante quanto o Rick para a maioria das pessoas hoje em dia que assistem a série, gostam tanto dele quanto gostam do Rick. E com a morte do Glenn causada pelo Daryl, ele pode ser meio apagado da série, tanto que agora ele vai para os Salvadores e pode ser que ele apareça menos na série também, e aos poucos vai se apagando e entrando realmente na saturação final, né? No momento em que ele realmente vai precisar sair da série porque não tem mais o que ele fazer na série. Eu não gostaria, eu gosto muito do Daryl, mas penso eu que também, de certa forma, ele tá ficando meio sem história na série, a gente tem que ser realista. A sua trama com Beth já foi, a sua trama como, de certa forma, um dos principais do grupo ainda continua, mas ele agora é só um mero recrutador, né, de Alexandria. Ele não é mais aquele cara tão importante que ele era antes, apesar de pra gente que gosta dele, ele continua sendo importante mesmo tanto. Mas pra própria série, pro próprio grupo, ele não é tão assim importante quanto era antes, né? E ele também causou bastante briga no momento em que ele foi atrás do Dwight também, para poder buscar a besta e a moto. Enfim, o Daryl causou bastante confusão, infelizmente, isso não tem como negar. Mas, da mesma forma que pode acontecer dele morrer para poder sair da série, também pode acontecer de ele ter um renascimento agora, né? Ele mudar seu gênero, mudar sua pessoa e se tornar uma pessoa um pouco mais calma e um pouco mais racional, menos com atitudes de moleque, vamos dizer assim, no caso de atacar o Negan na frente de todo mundo, já com o risco de matar mais pessoas do grupo, que a gente já tinha visto que o Negan era perigoso e com certeza ele também percebeu, porém ele reagiu sem pensar de certa forma, né, pessoal? Pessoal, agora o último fato, né, uma coisa meio óbvia, o Daryl é muito querido por todos na série e a maioria das pessoas que gostam da série gostam do Daryl e muita gente diz que se o Daryl morrer eles param de assistir. Mas e você? Se o Daryl realmente for o culpado, se você realmente considera o Daryl culpado da série, se você realmente considera o Daryl culpado da morte do Glenn, você acha que é justo que ele morra também, para poder de certa forma vingar a morte do nosso pastel de flango aí? Você acha justo que o Daryl morra para poder fazer com que o personagem Daryl Dixon nunca mais apareça na série e não exista mais e o Dwight tome o lugar dele juntamente com Jesus? E aí, o que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários pra gente. Se você tem uma teoria, que é aquela vídeo assim como essa teoria da André, é só comentar aí embaixo a teoria, deixar ela bem explicadinha pra gente, que ela vai se tornar um vídeo sim em um momento ou outro, beleza? Queria agradecer a André pela teoria dela, um forte abraço, eu vou ficando por aqui, pessoal, eu fui! Né? Isso foi uma consequência do ato, talvez, do Daryl, talvez tenha sido uma consequência, mas de certa forma, sem dúvida, influenciou. E com o Daryl causando a morte do Glenn, que é um personagem muito querido por todos na série, assim como o próprio Daryl, que tá na série há mais tempo do que o próprio Daryl também, com a morte do Glenn causada pelo Daryl, pode ser que o público se afaste um pouco mais do Daryl e ele deixe de ser esse mocinho que ele é pra série. Que ele é tão importante quanto o Rick para a maioria das pessoas hoje em dia que assistem a série, gostam tanto dele quanto gostam do Rick. E com a morte do Glenn causada pelo Daryl, ele pode ser meio apagado da série, tanto que agora ele vai para os Salvadores e pode ser que ele apareça menos na série também, e aos poucos vai se apagando e entrando realmente na saturação final, né? No momento em que ele realmente vai precisar sair da série porque não tem mais o que ele fazer na série. Eu não gostaria, eu gosto muito do Daryl, mas penso eu que também, de certa forma, ele tá ficando meio sem história na série, a gente tem que ser realista. A sua trama com Beth já foi, a sua trama como, de certa forma, um dos principais do grupo ainda continua, mas ele agora é só um mero recrutador, né, de Alexandria. Ele não é mais aquele cara tão importante que ele era antes, apesar de pra gente que gosta dele, ele continua sendo importante mesmo tanto. Mas pra própria série, pro próprio grupo, ele não é tão assim importante quanto era antes, né? E ele é menos viadinho, vamos dizer assim, ou seja, ele é um cara corajoso, um cara que tem culhão suficiente para poder meter a mão na cara do Negan ao vivo e em cores na frente de todo o grupo e na frente de todos os salvadores, que é uma coisa muito grave, uma ofensa muito grave ao Negan, muito pior do que dizer que I'm gonna kill. Enfim, então o Negan gostou de certa forma do Daryl e ele diz, eu gostei dele, eu gosto dele e eu quero ele pra mim, agora ele é meu. É meio mais ou menos isso que ele diz, não é bem com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Ele diz pro Dwight botar o Daryl no furgão, o Dwight vai lá, usando a besta do próprio Daryl, ele coloca o Daryl no furgão, né, na van, e eles partem lá pra base dos Salvadores, no caso o Santuário. Porém, como a Andrea disse na sua própria teoria, acontece que o Negan também diz o seguinte, se você continuar com essa ideia de que eu vou te matar, não hoje, não amanhã, eu vou fazer você cortar o Daryl em pedaços, o seu amigo em pedaços. Isso quer dizer que o Negan já meio que prometeu que ele matará o Daryl, né, ele vai fazer com que o próprio Rick mate o Daryl, caso o Rick tente alguma coisa contra os Salvadores. Isso pode mudar, mas quase sempre o Negan mantém seus costumes firmes, como por exemplo o costume de matar um personagem principal, né, alguém importante para o grupo, quando ele encontra um grupo inimigo tentando impedir que ele tome o controle do próprio grupo. Foi assim em Hilltop, um outro reality show no estilo de The Walking Dead, em episódios, que se chama Ride with Norman Reedus, que é um programa traduzido em português Carona com Norman Reedus, que ele passeia de moto por várias cidades norte-americanas com motos diferentes, de diferentes modelos, diferentes tipos e tal, e isso pode tomar muito tempo dele. Ele tendo outra série para cuidar agora, ele pode ter que
dividir o seu tempo entre The Walking Dead e a sua própria série, porque ele é protagonista da outra série, né? Então, de certa forma, é muito importante pra ele também, pra carreira dele e pra AMC, que tá investindo pesado no Norman Reedus. E eu acho difícil eles cortarem o Norman Reedus agora, mas pode ser necessário pra ele mesmo sair da série em algum momento pra poder gravar mais e dedicar mais ao seu trabalho solo, né? No caso, o seu programa próprio. E meio que o ponto final, né? Um dos pontos mais importantes aqui da teoria é o fato de que com o Daryl meio que causando a morte do Glenn, né? O pessoal tá tratando ele como se fosse o causador da morte do Glenn. Muita gente disse isso e realmente, de certa forma, mais ou menos, né? Indiretamente, ele foi sim uma das pessoas que causou a morte do Glenn. Não adianta negar, ele estressou bastante o Negan com esse soco na cara, e assim que o Negan tomou esse soco, ele já matou o Glenn. Então é uma coisa que meio que já tava com vontade, né? O Negan provavelmente tava com vontade já de matar outra pessoa também, pra poder provar pro grupo que ele tava realmente no poder, mas acabou sendo necessário que fosse o Glenn, e isso foi uma ocorrência, e foi assim também em Alexandria e em diversos outros grupos, né? Com certeza outros grupos também passaram por esse momento em que o grupo do Rick passou agora no primeiro episódio, né? E isso rola sempre. Os salvadores já disseram, né? E a gente já percebeu que isso é uma coisa característica do Negan, matar as pessoas. E a característica dele, ele não volta atrás. Com a palavra dele, ele não costuma voltar atrás. Então o Daryl sim pode ser morto. E a teoria da Andrea pode sim estar certa, pessoal. Bom, só tocando aí, eu não acho que é tão provável assim o Daryl morrer, né? Assim, por causa disso mesmo, por causa do Rick tentar alguma coisa contra os salvadores, porque o Daryl é um cara bem durão, de certa forma. E acho que seria meio estranho ver o Daryl se rendendo fácil assim. Então acho que antes de morrer, pelo menos ele levaria outras pessoas importantes do grupo de salvadores junto com ele, né? Mas pode sim acontecer. Também pode acontecer de o Daryl ser uma vítima fácil, porque tem muitos salvadores e ele sozinho não aguentaria pegar nem sequer 4 ou 5 salvadores lá de forma alguma. Ainda mais tendo o Dwight, que é um cara muito habilidoso também, e muito no estilo do Daryl, que também vai fundo nas suas brigas, né? E óbvio que os dois têm uma rivalidade muito grande, então pode acontecer de o Dwight também querer que o Daryl morra e ficar falando no ouvido do próprio Negan pra poder matar o Daryl. Bom, um outro ponto aqui que eu queria tocar é que o Norman Reedus, né, que é o ator que interpreta o Daryl na série, pra quem não sabe, ele tem um... E aí, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom, e pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar pela primeira vez aqui alguma teoria de um inscrito do canal. No caso é a Andréia Cristiano de Araújo. Muito obrigado, André, por ter mandado pra gente aí a sua teoria. Vou estar passando um print aí agora da teoria dela, enquanto isso eu vou ler na minha colinha aqui pra vocês, beleza? Então vamos acompanhar. A Andréia disse o seguinte: a minha teoria é o seguinte: já que os fãs gostam muito do Daryl e se ele morrer com certeza muitos vão parar de assistir, o Robert Kirkman fez com que o Daryl fizesse o Glenn morrer e o pessoal que assiste ficar com raiva dele. E como o Negan estava falando que iria matar Daryl, agora seria mais fácil porque iriam continuar assistindo a série até o final se ele morrer, porque quase todos os personagens vão ter que morrer em alguma hora, e não adianta um morrer e ninguém mais assistir a série. Faz um vídeo falando dessa teoria, por favor. E tá aí, Andréia, vamos fazer então, vamos falar, vamos talquear um pouquinho a respeito dessa teoria. Tô com uma colinha aqui onde eu fiz algumas anotações, eu assisti outra vez o episódio até o final, e no final, no momento em que o Negan começa a conversar com o Rick depois de ameaçar o Rick a ter que cortar o braço do Carl, é onde a gente vai focar principalmente nesse vídeo, beleza? Então vamos com calma, vamos por parte. O primeiro ponto é o ponto em que o Negan elogia o Daryl, dizendo que o Daryl é um cara diferente do resto do grupo.